Olá, aqui é a professora Luciana. O tema da nossa aula de hoje é as classes de palavras. É um tópico muito importante, tanto para quem está no ensino fundamental quanto para quem está no ensino médio também, porque isso tem sido bastante cobrado nas provas de vestibular e de concursos. Então fique comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre as classes de palavras. A primeira delas é o substantivo. O substantivo é aquela palavra que dá nome aos seres que podem ser objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações e outras coisas também. Então, o substantivo é o que dá nome a tudo que nós conhecemos. Vamos ver um exemplo aí. Isabela é muito inteligente. Então, Isabela é o substantivo que dá nome a uma pessoa, dá nome a um ser. O Rio de Janeiro é lindo. Rio de Janeiro é o substantivo que dá nome a um lugar. Sua alegria é contagiante. Então, alegria é um substantivo que dá nome a um sentimento. O verbo é aquela palavra que indica ações, estados ou fenômenos da natureza. Iremos ao teatro. Então, iremos é o nome da ação, a ação de ir. E choveu naquela região. Choveu é o nome de um fenômeno da natureza, um verbo que dá nome a um fenômeno da natureza. Os verbos podem ser classificados em regulares, irregulares, definitivos e abundantes. O adjetivo é aquela palavra que caracteriza ou que atribui qualidades aos substantivos. Exemplo, estou satisfeita com os resultados. Então, satisfeita é uma qualidade. E o trabalho ficou perfeito. Perfeito é a qualidade, é a característica do substantivo trabalho. O pronome é aquela palavra que substitui ou que acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso. Então, quando eu digo concordo contigo, esse contigo está substituindo aí o você. E aquele carro é meu. Aquele é um pronome demonstrativo que está se relacionando com o substantivo carro. Há vários tipos de pronomes. São eles os pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, de tratamento indefinido e os interrogativos. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que exercem a função de sujeito na oração. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Então, são eles que praticam a ação ali na frase. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que exercem a função de um complemento dentro da frase. E os oblíquos podem ser átonos e tônicos. Os átonos não são precedidos de preposição e são me, te, se, o, a, lhe, nos, você, os, as e lhes. E os tônicos são sempre precedidos, são sempre acompanhados de uma preposição. E essas preposições são a, de, em, por e outras. E os pronomes são mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles, elas. Então, como é que essas preposições e esses pronomes vêm juntos, né? Quando eu digo, por exemplo, a mim, de ti, por ela, os pronomes possessivos são aqueles que indicam a ideia de posse de alguma coisa. Então, são eles: meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seu, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas, seu, seus e sua, suas. Os pronomes demonstrativos são aqueles pronomes que se relacionam com as pessoas do discurso. Exemplo: este, estes, esta, estas, isto, esse, esses, essa, essas, isso, aquele, aqueles, aquela e aquelas. Os pronomes relativos são aqueles que se relacionam com um termo anterior. Eles podem ser invariáveis ou podem ser variáveis. Os invariáveis são aqueles que não vão sofrer nenhum tipo de flexão
e não vão concordar com o termo anterior. São eles que, quem, quando, como e onde. E os variáveis são aqueles que vão flexionar e vão concordar com o termo anterior. O qual, os quais. A qual, as quais. Cujo, cujos. Cuja, cujas. Quanto, quantos, quanta e quantas. Os pronomes de tratamento são aqueles termos respeitosos que são empregados geralmente nas situações que são mais formais. Vamos observar que o você é o único pronome de tratamento que é utilizado em situações informais. Então, vamos conhecer os pronomes de tratamento utilizados nas situações formais. Senhor, senhora, vossa excelência, vossa, vossa magnificência, vossa senhoria, vossa majestade, vossa alteza, vossa santidade, vossa eminência e vossa reverendíssima. Os pronomes indefinidos são aqueles que são empregados na terceira pessoa do discurso e eles substituem ou acompanham o substantivo na frase, mas acompanham de uma maneira vaga e uma maneira imprecisa. Então, algo que a gente não pode determinar muito bem. Os pronomes interrogativos são aquelas palavras variáveis ou invariáveis que são empregadas para formular perguntas que podem ser diretas ou indiretas. Então, os variáveis são aqueles que vão concordar com um termo com o qual eles estão se relacionando, e os invariáveis não vão sofrer nenhum tipo de alteração, não vão sofrer nenhum tipo de flexão. Os variáveis são qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. Os invariáveis são quem e que. E o artigo é aquela palavra que antecede o substantivo, então vai também concordar, vai flexionar e concordar com o substantivo. Os artigos definidos são o, a, os, as. Aí, no exemplo, o leão dorme tranquilo. Então, o é um artigo masculino que está no singular, está concordando com o substantivo leão. As alunas participaram da aula. Então, as é um artigo que está no feminino plural, porque está concordando com o substantivo alunas. E os artigos indefinidos são uma, uns, umas, e eles se relacionam com o termo, mas sem especificar, de uma forma bastante vaga, bastante imprecisa. Então, vamos ver um exemplo para entender um pouco melhor. Quando eu digo comprei uns docinhos para você, esse uns aí eu não consigo especificar quais são os docinhos e quantos docinhos eu comprei, então fica muito vago. E ouvi uma história sobre isso. Quando eu digo que ouvi uma história, pode ser uma história qualquer, eu não estou falando de uma história específica, né? E você também não sabe de que história eu estou falando. O numeral é aquela palavra que indica a posição ou número de elementos da oração. Exemplo, quero um café, por favor. Então, quando eu digo quero um café, eu estou especificando exatamente quantos cafés eu quero apenas um. Ana conseguiu seu primeiro emprego. A Ana pode ter tido vários empregos, mas eu estou falando do primeiro emprego dela. E no outro exemplo, milhares de pessoas participaram do evento. Embora fique um pouco vago, milhares, a gente não consegue determinar exatamente quantas pessoas participaram. A gente consegue perceber que foi um número muito grande, né? Milhares de pessoas é um número bastante elevado. E os numerais podem ser classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. A preposição é aquela palavra que liga dois elementos da oração. Trouxe o material para ela. Então, a preposição para está ligando material e ela. E sairemos após as 20 horas. Após a preposição que está ligando sairemos e o horário, 20 horas. A conjunção é aquela palavra que pode ligar dois termos ou duas orações que têm o mesmo valor gramatical. Comprei o bolo, mas não comi. Comprei o bolo é uma oração, não comi é outra oração. Então, esse mais aí é a conjunção que está ligando essas duas orações que têm o mesmo valor gramatical, são duas orações coordenadas.
e pratique conforme aprendeu. Então, conforme também a conjunção que está ligando pratique e aprendeu. As conjunções podem ser classificadas em coordenativos, que são as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, e as subordinativas, que são as integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e as proporcionais. A interjeição é aquela palavra que serve para exprimir emoções e sentimentos, e geralmente aparece no iniciozinho da frase. Ui, que susto! Então, esse ui aí é uma interjeição que está expressando esse sentimento, né, de ter levado um susto. E o ao conseguimos, o ao é uma interjeição que está expressando esse sentimento de felicidade. E o advérbio é aquela palavra onde fica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio e exprime circunstâncias que podem ser de tempo, de modo, de intensidade e outras também. Vamos ver um exemplo. Escreva corretamente. Corretamente é um advérbio que está modificando o verbo escrever, especificando o modo como deve ser escrito. E gosto muito de gatos. O muito é um advérbio de intensidade que está intensificando, está modificando o verbo gostar. Os advérbios são classificados em modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. E o que são as classes gramaticais? Classe gramatical é a classificação das palavras em grupos de acordo com a função que ela exerce na frase. E elas podem ser variáveis ou invariáveis. As invariáveis são aquelas que não vão sofrer nenhum tipo de flexão, nem de alteração, e as variáveis vão concordar com o termo anterior, vão sofrer a flexão. As variáveis são aquelas que variam em gênero, número e grau. E são o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. E as invariáveis são aquelas que não vão sofrer variação, e são elas a preposição, a conjunção, a interjeição e o advérbio. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre as classes de palavras, curta e compartilhe. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sobre os próximos vídeos, porque nós temos aula nova toda semana aqui. Até a próxima aula!